O maior raio-x da Copa do Nordeste começa agora. Grupo 45 minutos. São 13 anos, Cássio, acompanhando de forma ininterrupta a Copa do Nordeste, jogo a jogo, rodada a rodada, valorizando e defendendo essa bandeira. Agora, nesse vídeo, a gente analisa tudo o que aconteceu na segunda rodada, dentro e fora de campo. Eu falo desse fora de campo porque na primeira edição do Raio X, que nós fizemos semana passada, saltou aos olhos e foi um tema importante que gerou debate a escassez de patrocínios, de placas de publicidade, um cenário desolador. A gente até brincou com a palavra largada, foi a essência do nosso programa passado. O que deveria ter sido a largada da Copa do Nordeste acabou com a sensação de que a Copa do Nordeste estava largada. De alguma forma, Cássio, a segunda rodada trouxe uma reação comercial da Copa do Nordeste, porque os patrocínios não é que saiu daquela plaquinha da Pitu para mais um ou dois patrocínios, não. É que de uma hora para outra o pacote inteiro de patrocínios foi comercializado. Vários, inclusive, remetem aos patrocínios de 2025 e a gente viu em todos os jogos, tanto naqueles que tinham as placas eletrônicas, como naqueles que tiveram as placas tradicionais, como esse que a gente está vendo aqui, o jogo entre Botafogo e Asa, tá? Em João Pessoa. A gente vê aqui, Cássio, que a Bet Nacional voltou, outras empresas de aposta, o Açaí, Zael, a Bob's voltou. Várias empresas estão de volta para a Copa do Nordeste e a gente já tinha anunciado no programa que a Casas Bahia tinha adquirido o Carajás, name Ogosh, rights. Universidade, Cruzeiro do Sul, enfim, tinham sido 15, né? Isso. Não, 15 na decisão da Copa do Nordeste de 2025 entre Bahia e Confiança e apenas duas na primeira rodada. Eu não vi, foi Pitu. A Pitu ela apareceu na placa da primeira rodada, tinha a placa da Pitu ao lado da placa principal da Copa do Nordeste e algumas placas da pênalti geralmente atrás da barra. A pênalti se mantém, como a gente vê inclusive nessa placa que é colocada na entrada dos times, né, para o hino nacional e tal, a pênalti tá ali na placa. Assim como o naming rights da competição, que só entrou na segunda rodada, não teve na primeira rodada, que é a Casas Bahia, então ficou Copa do Nordeste, Casas Bahia 2026, é a terceira vez que a Copa do Nordeste tem naming rights na competição. Tinha sido Superbet ano passado e Bet Nacional no ano retrasado. E os anúncios, Fred, são basicamente os mesmos que a gente viu na decisão da Copa do Nordeste 2025. Durante a Copa do Nordeste 25, quando eu falo a decisão é porque é o ponto alto, naturalmente, da edição. Teve Bahia e Confiança ali decidindo o título. E pouquíssimos nomes novos. Zael eu não lembro de ter visto nessa... Bob, se teve, não passou no meu levantamento. Mas teve, que eu trouxe naquela placa do tinha programa colocado passado. mas nos digitais, tinham sido 15 na final da Copa do Nordeste. Enfim, muitos dos mesmos anunciantes voltaram da segunda rodada. Aí fala, como assim? Por que eles não entraram na primeira? Tá tendo houve uma mudança, não sei se é para o que eu vou falar agora é uma justificativa para que não tenha tido nenhuma placa na primeira rodada. Eu acho assim uma falha muito grave. Mas a CBF, ela houve uma mudança da empresa Que negocia. que negocia. A Brax fez durante muito tempo, e a Copa do Nordeste ela ficou com a Sports Hub. Inclusive a Sports Hub ela tá com, se eu não me engano, as divisões mais baixas do brasileiro e os torneios de base e os torneios femininos, certo? Sim. Então na Copa do Nordeste, por exemplo, inclusive até o Instagram da Sports Hub está lá celebrando, ó, Casas Bahia e Copa do Nordeste, mais uma conexão entre grandes marcas construídas pela Sport Hub. A parceria intermediada pela Sport Hub conecta paixão, estratégia, enfim. Ela que ficou à frente disso, não sei o quanto ela está à frente também na ativação dos patrocinadores que já estavam no passado, Sim. mas enfim. O importante, mais do que é enxergar essa garantia da receita que vai ser distribuída aos clubes, que no fim é isso que a gente está debatendo aqui. Claro. Veja, a Copa do Nordeste, quando ela começou, ainda que tenha tido uma queda de 33%, em relação, foi 51 milhões ano passado, 34 milhões esse ano, da distribuição para os clubes, mas é algo muito acima dos estaduais e é uma receita muito importante para vários desses 20 clubes que estão na disputa. O cenário da primeira rodada ligou um alerta tipo, quem é que vai pagar? Porque a CBF, veja, se o contrato está firmado, a CBF pode até tirar do bolso. Mas se fosse o caso de tirar do bolso, tiraria por quantas edições? Tirou essa, foi um fiasco total. A CBF tirou, pagou todos os clubes. Mas o ano que vem eu não pago não. Tal. Então foi essa a apreensão que a primeira rodada trouxe. Porque disse, se a competição não está se pagando, meu irmão,
Porque a Copa Sul-Sudeste é 3 milhões e 800 mil e a Copa Verde é 5 milhões e 200 mil. É muito pouco, mas acho que até para tirar do bolso você não sente tanto. Mas 34 milhões vira um problema. Bem, eu acho que agora deu uma normalizada. Não, cenários, né, de outro, dá uma outra sensação e uma outra Porque o da primeira foi de abandono. Foi de abandono. Veja só, a gente foi no tom correto em relação à ausência de patrocínio. E nesse programa a gente vai entrar no segundo tema, Cássio, que a CBF tinha apresentado desde o lançamento dos regionais. O presidente Sami Chaud, ele garantiu a ampla cobertura, ampla transmissão dos jogos. A gente já fez um programa só sobre isso, destrinchando onde cada jogo passaria, os canais. É um complexo, é uma rede de cobertura. Você tem TV aberta com o grupo SBT no Nordeste, você tem a Sportnet, você tem o Benja, depois entrou o Romário TV. Enfim, tem um nó para a gente tirar dessa transmissão. Mas nessa rodada, eu diria que o tema transmissão ele foi muito citado em 2 jogos, pelo menos 2 jogos. O primeiro que eu destaco aqui à esquerda, e eu destaco 2 jogos pela alta audiência que as transmissões da Sportnet no YouTube conseguem, destacando o jogo do Vitória na primeira rodada, Vitória e Botafogo, que teve 1,5 milhão de visualizações, e o jogo do Sport contra o ABC nessa segunda rodada, que teve 1.200.000 visualizações, com mais de 150 mil pessoas simultâneas em alguns momentos das partidas. Cássio. Isso. É um canal que nesse momento está com 1.770.000 inscritos. Sim. O do Benja, se não me engano, tem 500 mil. É um bom número. Canal é um ótimo que já vem número. com uma grade de transmissão interessante. Eu acho que tem alguns fatores. A quantidade de inscritos que esse canal, mesmo sendo novo, já tem. A popularização das televisões, do acesso, do conhecimento do público em relação ao jogo está no YouTube. Sim. Ainda que seja muitos canais de YouTube, até você fica até meio perdido. Mas que você sabe, o jogo tá ali, e quando você entra, mesmo que você não saiba, de vez em quando você entra na home, o próprio algoritmo já joga na tela, né? Sim. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro foi a ausência de futebol nacional. Eu acho que a ausência de futebol nacional, sobretudo nesse fim de semana. Ainda que o Vitória tenha sido na primeira rodada, mas Sim. assim, tava todo mundo com seleções e tal, mas tem cara assim que... Essas 2 rodadas aconteceram sem nenhuma concorrência de futebol. Isso, aqui a do Vitória foi no meio de semana, mas já com a data FIFA, e essa, eu acho que tem um pouco disso, tá? Inclusive até teve ontem... Na próxima rodada a gente vai ficar atento aos números para entender. Foi um perfil, eu não sei se foi o Noite de Copa ou foi o DataFoot, mas foi um desses perfis enormes que tem assim, seguidores, e que deu um comentário assim, que esse seria... E a galera, deu até um vacilo que a galera trouxe justamente da Copa do Nordeste, que era o fim de semana com menos futebol no Brasil em muito tempo. Aí o cara, não, meu irmão, tá tendo Copa do Nordeste, a Copa Sul-Sudeste, mas assim, é justamente isso. De repente, pense, não tá tendo futebol nacional, Sim. O cara abriu o YouTube, o algoritmo jogou, tá. Então eu acho que essas audiências, elas foi ótimo pra Copa do Nordeste, mas eu acho que tem alguns contextos assim, que acabaram trazendo, e sobretudo... E na Sportnet só tem, aproveitando para falar da Sportnet, ela tem só, nesse momento, para mim, um probleminha. Na verdade, a gente ainda vai falar de outros problemas, porque, na verdade... Não é nem da transmissão, de como mostrar o jogo vai ser para o público. Esses 2 jogos foram para o YouTube, certo? Sim. Teve um terceiro, que foi o do Ceará. Na primeira rodada. Ceará e ABC da primeira rodada. Na tabela da CBF, porque tem canal do Benja, tem Sportnet, tem SBT, tem Romário TV que entrou agora, tem várias opções. CBF TV que já não tem mais, agora enfim, a gente vai falar já, mas tem Sportnet, que estão 2 ou 3 jogos. Na hora que foi começar o jogo, só na hora que foi começar o jogo, uma multidão do torcedor do Ceará entendeu que não era no YouTube, era na TV fechada. Sim. E aí a tabela ela não detalha isso. Veja... E eu tinha até falado para Fred, não sei se você se recorda, que ABC Sport tá no Sportnet, só que eu não faço a menor ideia se vai ser, mas eles avisaram antes, entrou na grade, vai ser no YouTube, porque se fosse na TV... Então, esses 2 foram pro YouTube. Para quem tá acompanhando a tabela, é bom ficar atento, porque pode estar na Sportnet, mas pode não ser do YouTube, pode ser na TV fechada, e o Ceará passou por isso. Cássio, essa é uma questão, mas
para além da audiência, eu trouxe os números de audiência para mostrar que estamos falando de algo grande. Não estamos falando de uma competição pequena, de uma competição que não gera interesse. 2 jogos de 1 milhão. Isso. E no começo do campeonato, né? Nem fase final, mata-mata, nada do tipo. E aí, houve muita reclamação. Tá? A gente está trazendo o assunto para o Raio X por isso. Fizemos o pós-jogo do Sport ontem e foi uma constante a reclamação sobre a qualidade do produto que é entregue. Desconhecimento dos times, distanciamento, uma exaltação maior ao próprio negócio do que ao jogo. Você celebra o ganho de inscritos, você celebra a curtida, você Isso é um chama mal- muito. É um mal comum. É um mal comum, assim. É um mal comum. O GETV também faz isso, por exemplo, assim, é um mal geral, assim, as transmissões do YouTube desses canais. Fazem parecer que elas mesmas são maiores do que o Então, jogo. nesse caso, ela só faz o que os outros fazem também, Sim. esse ponto específico. Mas houve muita reclamação quanto a isso, direcionamentos de aposta, mas faz sentido porque a empresa aqui ela é uma empresa que é uma casa de aposta, só muda uma letra, né? É a Sportbet, que vira Sportnet aqui, então forçam muito essa questão. Mas, Cássio, fundamentalmente muita reclamação sobre qualidade de transmissão, seja de falta de informação ou até de jogadas que a gente tratou aqui, né, Cássio? Uma jogada que acabou no escanteio para o ABC e a câmera passou Isso 30 segundos filmando o goleiro. Isso aconteceu 2 vezes. A primeira, acho que teve uma falta no meio campo. Aí na segunda, virou um escanteio. No caso, os 2 lances eram do goleiro do ABC, ele bate, né, o tiro de meta, enfim, o tiro livre, e o jogo segue, a câmera não sai do goleiro. Na primeira, houve uma falta, aí alguém se lembrou, voltou pro meio campo. A segunda, o jogo correu, e a gente até agora, inclusive, não faz a menor ideia do que gerou o escanteio. Do que né? gerou o escanteio. Se foi uma grande chance do ABC ou não, ninguém sabe. Não sabe. Aí o narrador, inclusive, na segunda ele perdeu a brincou. paciência. Na segunda ele... Não, aquilo não é brincadeira, aquilo pra mim é perder a paciência. Mas ele falou ironicamente. Claro, mas eu tô dando razão a ele, só veja. Pelo menos ele tá vendo aí o goleiro, o que o goleiro tá achando. Se fosse gol, a gente teria visto o goleiro comemorar, foi isso que ele falou. Aquilo pra mim é um pouco sem paciência. Se fosse gol, a gente teria visto a comemoração do goleiro. Ele tirou onda, uma autozoação, mas com um pouco de... Mas o que é que você tem achado, Cássio? Porque assim, sendo mais aberto e mais direto, a gente viu 2 jogos transmitidos no YouTube. Numa versão do YouTube da TV Jornal para Pernambuco. Eu até acabei assistindo outro jogo também, nesse formato, que foi o Retrô com o Ceará, e também essa experiência da Sportnet. É uma experiência negativa até aqui, a transmissão. A gente pode cravar dessa forma, Cássio. Ontem na live, a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, durante a live que a gente fez o pós-jogo do Sport e ABC, acho que chegou a ter um superchat trazendo Alguns. Não, mas trazendo um comentário específico, que era o fato de ser de graça. Sim, era exato. Esse foi o que deu início ao debate. Mas pelo menos é de graça. Não, o tom era o seguinte: o fato de ser de graça nos obriga a ter que aceitar uma qualidade tão baixa. Pronto, aí veja. Não foi pelo menos é de graça, foi o contrário. Não lembro exatamente a frase, mas assim, mais um modo. Não foi, porque assim, tem uma diferença que não é a pessoa dizendo, é horrível, mas é de graça. Mas é assim, poxa, por ser de graça, a gente tem que aguentar um nível tão baixo. Tem 2 correntes aí. Ano passado, era pago. Sim. Era o Premiere. Sim. Tinha os jogos da TV Jornal e não havia nenhum do YouTube. Todos os outros jogos eram do Premiere. Sim. Ano retrasado, eram do Nosso Futebol. Que depois já chegou a ser Nordeste FC, e mais pra trás, A+, aí por aí. Era pay-per-view. Esse ano, tiveram vários exemplos. Que assim. Eu acho que essa é Sportnet hoje, o Nosso Futebol. Eu vou até conferir aqui, mas eu acho que ele foi transformado num desses. Não, mas independentemente de ser, é o que eu tô tentando chegar, mas a exibição é diferente. Não é pay-per-view. É isso que eu tô tentando dizer. Tipo, você de ano passado foi Premiere. Só isso mesmo, Cássio. Apenas é o Nosso Futebol, é a empresa Nosso Futebol. Porque eles continuam tendo TV fechada. Tanto que eu dei um exemplo agora de eu assisti Ceará, até o jogo de Ceará e ABC. Eles continuam tendo TV fechada. Mas só para deixar claro que é o grupo Nosso Futebol que mudou de nome para Sportnet. Pronto. Mas o foco não vem sendo a TV fechada, vem sendo o YouTube. É a minha linha de raciocínio aqui. De 25 para baixo, era alguns jogos da TV aberta e a maioria no pay-per-view. Agora ou seja, teve esse ganho para o público. Basicamente, todos os jogos liberados. Só um jogo até agora não foi, que foi justamente Ceará e ABC. Sim. Todos os outros. Porque até os que estão
que passaram na TV Jornal, nesse ano está sendo diferente. Antes, ano passado a TV Jornal botava no site problemático, que não aguentava, acho que alguém se deu conta. Ó, não adianta estar passando no site, o site não aguenta, não suporta. Isso. Então, as afiliadas do SBT estão passando em seus canais do YouTube. A Aratu passou, a TV Jornal passou. A TV... Jangadeiro, será que não? Mas, por exemplo... Futebolês, mas eu acho que é dentro do grupo Jangadeiro. Assisti... aliás, a gente viu o Esporte Jacuipense, porque deu um problema no sinal digital da TV Jornal, pelo menos aqui onde a gente assiste. Assisti Esporte Jacuipense no YouTube da TV Jornal. Depois a gente até tentou assistir alguns minutos na transmissão da Bahia, na Aratu. Porque também estava passando, porque justamente cada um faz a sua. E são equipes diferentes, inclusive. E a gente até percebeu isso, a edição de imagem é diferente. A imagem é a mesma, mas a edição, porque nesse primeiro jogo... O pacote gráfico, né? Nesse primeiro jogo, a TV Jornal de Pernambuco apresentou vários problemas, assim. O narrador e o comentarista vinham para a tela cheia ao invés... o da TV Jornal, o do SBT da Bahia, estavam replicando a transmissão da TV do YouTube. Isso. Enquanto a TV Jornal estava com duas equipes. Isso. Haroldo Costa comandando o time principal na TV aberta e o irmão dele, Alexandre Costa. Isso. Então, E aí teve vários erros ia colocar, como nessas modas de Cazé TV para frente, você deixa uma janelinha para acompanhar, só que aí quando colocava a janelinha errava e colocava ela full. Eu acho que a lógica da TV Jornal, né, de ter duas equipes, foi justamente para que não fosse só replicando o sinal, fosse para utilizar uma transmissão diferenciada para crescer a base de inscritos, ou seja, acho que foi por esse sentido. Mas enfim, sobre a Sportnet, sobre esse momento agora da Copa do Nordeste, os jogos estão basicamente todos à disposição, ou na TV aberta, e o mesmo jogo da TV aberta no canal da empresa no YouTube, e todos os outros no YouTube. A questão é que essa fragmentação... a gente fez um programa das cotas, aí a gente falou os que estavam no YouTube. O da primeira rodada já colocou mais um. Agora já vai colocar mais outro, porque no segundo já tinha Romário TV. Sim. Agora já vai ter o Metrópolis, que transmitiu a Série D do ano passado. Inclusive o Metrópolis agora fez um canal... eu percebi isso antes dessa gravação. E o canal só para conteúdo ao vivo de esporte. Já está com 60 mil inscritos, porque o outro é gigantesco. Ele passava no outro, mas agora eles fizeram um segundo só para isso. E esse Metrópolis vai pegar o pacote de jogos que ficou com a CBF TV. Porque assim como na primeira divisão é por chamada, a TV Jornal pega os principais, depois vem Sportnet, depois o canal do Benja, a Romário TV, e tinha a CBF TV, que é os que ficaram ali à disposição. E a CBF disse que ia passar todos os jogos. Então ela meio que fez isso, embora a gente tenha um caso aqui, um caso misterioso que a gente vai falar já já. Mas aí, a partir já dessa segunda rodada, mas sem alarde, sem nenhuma divulgação, e eu tô achando isso muito ruim. Tipo, o jogo já foi transmitido. Sim. Já teve a transmissão do Metrópolis. Você tem que adivinhar, pô. Tá entendendo? Assim, não é que o Metrópolis vai começar a transmitir, já teve. E aí vai ter de novo e tal. O Metrópolis assumiu os jogos que estavam na CBF TV, que é 1 ou 2 jogos por rodada. Ótimo, todos os jogos vão ser transmitidos. Os de esporte, Vitória, Ceará e Fortaleza, dificilmente sai da dobradinha SBT e Sportnet. Dificilmente sai disso. Sim. Assim, eu vou até para confirmar aqui a tabela, mas dificilmente vai para o canal do Benja. Mas assim, o campeonato não é só desses 4. Sim. O campeonato tem os outros times e nesse sentido, essa fragmentação que está sendo um padrão do futebol brasileiro, a Série B tem 10 canais. Mas fica... Não é, com todo respeito a todo mundo, naturalmente, mas não é o padrão Globo. Globo não tem repórter em campo, por exemplo. O padrão Globo tem um repórter em campo, tem um narrador que tem anos de experiência já na Série B. Aqui a impressão que, meu irmão, vai chegando e às vezes sem um cuidado necessário. Cássio já soltou aqui e já está na tela há algum tempo. É importante a gente falar desse mistério, e a gente vai tratar como um mistério. Inclusive, pedimos desculpa por ser um mistério. Eu imagino que alguns de vocês pelo menos, esperassem que a gente esclarecesse esse mistério, mas não conseguimos esclarecer a tempo de gravar esse programa. Houve um jogo nessa segunda rodada, o jogo entre o Piauí e o Souza, que a gente estava no ar, e começou a chegar pra gente mensagem, a gente estava no ar fazendo pós-jogo de ABC Esporte, começou a chegar mensagens pra gente no nosso chat dizendo que o jogo Piauí e Souza não estava sendo transmitido na CBF TV e nem em nenhum outro canal.
o que descumpriria a promessa de Sami Chaud. Veja, quando terminou a nossa live, a gente foi procurar e tentar entender onde esse jogo foi transmitido. Procuramos muito, tá? Eu e Cássio, durante a noite de domingo aqui, a gente procurou, deixou para lá, foi para casa, e hoje, antes de iniciarmos a gravação desse vídeo, voltamos a procurar. Tem um outro mistério que aparece na tabela que a CBF divulga de transmissão, que é um canal chamado TV Show, que a gente também não conseguiu... E aí, repito o que eu falei há pouco. Não há nenhuma nota da CBF ainda sobre a Copa do Nordeste. O Metrópolis acabou de entrar, o Romário... Sim. O Romário TV anunciou, eu fiz até um público, estamos fazendo parte da Copa do Nordeste. O Metrópolis nem isso, assim. E esse TV Show, simplesmente, com toda a humildade, eu não faço a menor ideia de que canal seja esse. Isso a gente já procurou, já tentou. Eu não sei se a TV Show é uma produtora de TV. Mas assim... E aí ganhou a liberdade de transmitir para outros canais. Pra quem já viu a tabela oficial, Fred, desculpa, porque a tabela oficial ela já é assim, tem um jogo... Sim, e os números. E as colunas. Tem a Copa do Nordeste, pra galera ter ideia, são 8 colunas. Aí a coluna 1, você vai vendo o que vai transmitir. Se tiver um X, vai passar. Coluna 1, SBT. SBT significa as afiliadas do SBT. Sim. Coluna 2, Sportnet. Coluna 3, Canal do Benja, perceba isso, /TMC. Porque justamente você sabe que é o Canal do Benja, mas que está ligado ao grupo TMC. Sim. Ele explica. Antigo Grupo Transamérica. Coluna 4, Exports. Essa é muito curioso. Porque nenhum jogo está no Exports. Então não sei se eu vou passar mais à frente, mas na tabela da Copa do Nordeste eles colocam... É porque como estava no regional... Se você só coloca o que passa. Sim. O Exports não está nas outras tabelas, não. O que é curioso é justamente isso, mas por algum motivo ele está na Copa do Nordeste, mas não tem jogo lá ainda. Não sei se ele assume só no mata-mata, enfim. Número 5, Romário TV, que entrou depois, não estava. A tabela foi feita, entrou. Número 6, TV Show, que é justamente essa que a gente não sabe. Número 7, CBF TV, que passou na primeira rodada, os jogos que estavam no escuro, e número 8, que acabou de entrar, Metrópolis, que vai assumir os jogos que seriam para a CBF TV. Sim. Os jogos da TV Show, eles estão, a partir de agora, juntos com a Romário TV. Ou seja, passa na Romário TV... Passa na TV Show. Mas não é como o canal do Beija /TMC. Ali é uma coisa só. Aqui é como se fossem duas opções, é como se fosse SBT... e Sportnet passando o mesmo jogo. E esse Piauí Souza, a gente não encontrou em absolutamente quase lugar algum, porque vimos que um canal chamado Primeiro Lance, um canal ligado a uma rádio cearense, de Maracanã, né? De Maracanã. Esse canal, ele transmitiu o jogo com imagens. E assim, a gente deu uma olhada aqui na transmissão. Inclusive com esse pacote aqui. Com pacote de transmissão. Com Abre, né? Não foi uma transmissão Pix, daquelas que botam em diagonal ou que pede Pix. Nada disso. Não mexer a tela, não. Nada disso. Não pede Pix em momento nenhum. É uma transmissão que começa com o apresentador, narrador, um VT sobre as cidades. Teve um VT sobre Teresina. Bonito, depois inclusive. Um VT sobre Souza. Informações. Uma transmissão. No Stories do Instagram... o público mandando o vídeo que está acompanhando a transmissão, como acontece em qualquer outro. Deixou a gente extremamente sem entender. É um canal com 3 mil inscritos, ou seja, um canal pequeno, um canal que está começando sua trajetória nesse mundo tão difícil aqui do YouTube. E também a gente foi no Instagram. E no Instagram tem um videozinho em que esse canal anuncia que vai transmitir 5 jogos da Copa do Nordeste. Que é justo... Detalhe, tá? Ele anuncia que vai transmitir 5 jogos. E ainda anuncia que vai transmitir séries C e D. Série D só. O segundo já está agendado. O segundo é Ferroviário e Jacuipense. Você entrar no canal, já está lá agendado. E se você for da tabela da CBF, esse jogo vai ser transmitido por quem? Detalhe, quem é que ia transmitir esse jogo aqui? TV Show. TV Show. Quem é que vai transmitir na segunda rodada, supostamente vai transmitir Ferroviário e Jacuipense? TV Show. Seria o Primeiro Lance a TV Show? Nos ajudem a entender isso. Veja só, infelizmente, nós não... Os elementos estão na mesa e talvez seja. Por isso que eu já estou começando a achar que essa TV Show pode ser uma produtora. Mas
Por isso que eu acabei de falar. Canal do Beija / TMC. Será que é TV Show / Primeiro Lance / TV Show? Mas assim, a coincidência tá, eles estão na grade com os mesmos jogos de um canal que simplesmente não existe. Não tá... Não... E que é um nome tão genérico, TV Show, que tem outros e é difícil procurar. Torcedores do Piauí, do Souza e qualquer outra pessoa que tenha visto esse jogo, só viram aqui. Só viram aqui. A gente procurou, não tá CBF Metrópole. E se a TV Show tiver lá em alguma TV por assinatura super secreta, parabéns aí, mas realmente foi difícil de encontrar. Nos ajudem aí a entender essa transmissão. Que por causa disso, a competição teve 100% de transmissão, porque senão teria sido no escuro. E teria quebrado a promessa do presidente da CBF. Repito, nada, absolutamente nada, nessa transmissão do Primeiro Lance indica que é uma transmissão não autorizada. Nada. Tudo é trazido como uma transmissão oficial. Foi feito e eu dessa acredito forma. que seja. Que seja. Porque os caras são... Mas... eu repito, organizado, tal, enfim, não vejo... De uma rádio, de uma... não veja só, não faz o menor sentido que não seja. Seria assim, a insanidade completa. Não. Então, como não há... Foi anunciado no Instagram, já tem jogo eu anunciado. Eu acho que mais do que o Primeiro Lance é sobre a falta de comunicação em relação a como está sendo exibida a competição. O que é TVS e de não onde... é TVS não, TV Show. TV Show, é porque... Eu vou dizer porque às vezes eu falo TVS, Cássio. É porque exemplo da tabela para tem escrito porque TV Show, eu vi num desses prints, desses canais, dessas artes que fazem. Onde vão ser as transmissões hoje? Eu vi uma marquinha TVS, porque eu tava procurando. Teve uma vez que a gente tava produzindo aqui o programa passado, e eu peguei uma imagem de TV Show, uma logo de uma TV Show. Eu disse, confirma se é essa mesmo. Eu entrei, não era TV Show de qualquer país do mundo. E aí eu vi uma marquinha TVS, mas também não consegui com o TVS chegar em lugar algum. Enfim, o mistério tá aqui na mesa, na tela, e vocês nos ajudem aí a tentar entender que lacuna é essa, o que está acontecendo com esses jogos que não estão descritos corretamente na tabela da CBF, e me aparece um canal muito pequeno, que normalmente, Cássio, um direito de transmissão desse é algo caro, tá? Veja, esse canal pode estar fazendo um grande investimento para crescer. Mas perceba que é caro, mas na primeira rodada teve jogo no escuro, e foi mais caro para a CBF ela passar. Isso. Não por acaso surgiu a negociação com o Metrópolis a partir da segunda Vamos ligar para a CBF, Cássio, desse jeito. Daqui a pouco a gente vai transmitir o joguinho. Mas aí é que tá. Aquilo que eu falei de impressão, enquanto você estava dizendo aí, de vez em quando eu tô falando, o Fred tá escrevendo, de vez em quando acontece o contrário. Deu para chegar aqui. Todos os jogos de Fortaleza, Ceará, Sport e Vitória são... Isso. Aqui você já citou, né? Não, mas eu fui confirmar. São ou SBT, ou Sportnet, ou os dois. Sim. Porque eu até falei que o Ceará, ABC passou... Teve um outro jogo. Sport Jacuipense também foi. Mas como estava na TV aberta, não virou um problema. Entendi. A questão é que o Ceará e ABC só teve Sportnet na fechada. E o TV Show, ele pega... A grade da Copa do Nordeste está fechada até a 4ª rodada. A 5ª rodada é a única que ainda não tem horários, datas, transmissões, mas até a 4ª rodada está certo. Até porque tende a ser simultânea, deve ter uma dorzinha de cabeça para poder fazer. Exatamente. E se tiver time eliminado, mas como tem muito cruzamento, dificilmente vai ser. Vai ter que ser simultânea, vai ter uma dor de cabeça. Mas veja, com essa fragmentação, já é mais fácil do que o Premier, botar 10 jogos com o Premier. O TV Show, ele tá na segunda rodada. Mas aí a SBT vai esperar para escolher, cada um vai fazer sua escolha de acordo com o que tiver precisando. Mas só para dizer o que seria, como já falei, Ferroviário e Jacuipense, Romário TV e TV Show. Na 4ª rodada, Ferroviário, ou seja, faz até sentido. Maracanãú, pegar a transmissão dos jogos do Ferroviário. Na 4ª rodada, Ferroviário e Retrô, mesma coisa, Romário TV e TV Show. Enfim, vamos entender. Tenho certeza que vocês vão nos ajudar aí, que talvez a repercussão nos ajude a entender esse imbróglio dessas transmissões. Mas tá bem Sherlock Holmes isso aí, viu? Tá. Vamos falar de futebol, Cássio. Até porque nesse jogo teve. Isso. A partir de agora, a gente entra no raio-x do que aconteceu dentro de campo. Eu tinha avisado, esse raio-x aqui, ele, nesse começo da Copa do Nordeste, está se dividindo entre o extracampo, entre entender a competição, dinheiro, transmissão, estrutura, e também dentro de campo. Eu acredito que a partir da 3ª, 4ª rodada, o programa já foque mais no que acontece apenas dentro de campo. Desde que não tenha, no próximo raio-x, outro canal aparecendo. Veja, o 3º programa que aparece o canal... Ou jogos desaparecendo. Exato. Cássio, sem dúvida alguma, o melhor jogo disparado
até aqui da Copa do Nordeste. Um dos melhores jogos do universo do Nordeste, deixando a Série A de lado, mas nesse caso tem um participante da Série A e que, conforme prometido, conforme anunciado, utilizou sua força máxima. Depois da derrota na estreia para o Botafogo em Salvador, colocou sua força máxima. E se faltava uma testagem para o CRB, que só tinha enfrentado até aqui um clube, né, de Série B, que foi na sua estreia, empatou com o Vila Nova fora de casa, estava perdendo até o finalzinho. Foi um teste duro, porque veio logo um Vitória que já está com uma certa casca de Série A, vem de 3 vitórias, não consecutivas, mas faz um início de Série A digno, e um 4-2 dentro do Rei Pelé, num jogo que teve muita criação de jogadas, muito volume. Olha, depois a gente detalha as outras estatísticas, mas o CRB finalizou 19 vezes, tá? 19 vezes, sendo 6 no gol de Lucas Arcanjo, que aqui no 45 minutos foi escolhido o melhor em campo. A gente não trabalhou no jogo, mas no nosso pós-jogo, o melhor em campo foi Lucas Arcanjo, Cássio. Fred, quando a gente tava fazendo o outro, aí veio a informação, disse, não que o Vitória vai com reserva, que não sei o quê. Eu disse, olha, não vai não. O Jair acabou de colocar uma matéria de Jair dizendo que vai com o titular. Porque, ainda que a primeira divisão, se a Série B é um foco... Imagine a tensão da primeira divisão, ainda mais o Vitória tá no 10º lugar, tá fazendo um papel muito bom nesse início de Brasileirão, mas o Vitória não tinha como, depois de perder do Botafogo de virada, com o time mesclado, mas perdeu, era um time que era, em tese, suficiente para ganhar do Botafogo. Na hora que ele perde aquele jogo dentro do Barradão, o Vitória, e sabendo que o próximo jogo é CRB e Vitória, o Vitória ficou disse, se mandar esse misto de novo e perder, dentro desse cenário onde não há confronto direto e são apenas 5 rodadas a fase classificatória, o risco de eliminação precoce passa a ser razoável. Como já é do Ceará, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. Então, essa escolha do Vitória, ela é uma escolha de quem tem fome nessa competição, tá? Porque, assim, ela não estava... É muito claro que o Vitória não estava planejando ter esse time titular. O Vitória planejava ter pelo menos os 3 pontos que ele fez essa semana, mas usando reserva nos 2. 3 ou 4 pontos, mas reserva nos 2. Tanto não estava no planejamento que ele não botou no Barradão. Sim, ele não colocou no Barradão para colocar aí. A ordem era completa, a ordem foi invertida. A escalação do Vitória, e você vê os gols. Kaiser, Eric, Baralhas, Lucas Arcanjo, ou seja, colocou o que tinha de melhor disposição. Foi para não perder esse bonde de uma possível classificação, sendo cotado para líder, não tendo o Bahia na competição. Veja, o Vitória é o único time da Série A nessa Copa do Nordeste. E dos grandes, o que tem o maior jejum de título. Assim, por muito. As nuances já foram ditas, mas eu repito. É o maior jejum, como o Fred falou, dos que já ganharam a competição, não é campeão desde 2010. Sequer foi para a final, a volta à Copa do Nordeste, Vitória ganha em 2010, aí não tem 11 e 12, volta em 2013, e aí tá desde então até aqui. O Vitória não foi finalista nenhuma vez. Isso assim, é muito bizarro. Então ele tá o jejum de títulos. O Bahia ultrapassou, que era 4 títulos do Vitória, 2 do Bahia, virou 5-4 pro Bahia. Então, ele sendo o único time de Série A, ele é o favorito natural dessa competição. Ele é o maior favorito. Utilizando sua força máxima, sem dúvida. E considerando que os outros estão com times mistos, ele continua sendo, porque o time misto do Vitória, em tese, era para ser também. Mas se for pra hora da verdade, pelo menos os outros, todo mundo vai com a força máxima. Claro, então, mas na hora que ele tava com misto, o Ceará não, porque o Ceará é o único que não jogou de misto, mas todo mundo que jogou com misto, o misto do Vitória, em tese, era para ser melhor. O Bahia, no passado, era capaz de, com um time misto, ser campeão. Não, porque a final facilitou. Mas mesmo que tivesse sido contra... O Bahia só jogou um time principal, acho que foi contra o Ceará na semifinal. Isso. E ainda o gol ainda foi de um jogador que era reserva. Que acabou sendo o melhor, Thiago, acabou sendo o melhor jogador da competição. Enfim, o Vitória, para ter essa sobrevida... É sobrevida mesmo. A fase é muito curta. E não tem confronto direto. E não há confronto direto. O Vitória está no grupo A, ele joga com o grupo B. Na hora que começa a partida, começa, acho que assim, Matheus Albino acho que falha no gol de Baralhas. Mas o volume do Vitória já existia ali, tá? O Vitória estava pressionando a quantidade de gente ali na área.
Baralha chuta, Matheus Albino dá uma colaborada, mas o segundo gol do Vitória, pra mim, é o gol que diz, ó, esse time é um gol da melhor. porra. Assim, É um golaço. o CRB errou na saída em 3 passes. E tudo passe. Tudo passa aqui. Tocou, fez o cortazinho, pivô, tocou, tem 3 passes, já tava com o Eric naquele gol. Calcanharzinho é um golaço. Agora a questão é que na hora que teve esse gol, aí eu fui pra... Já acabou o jogo, né? Acabou o jogo, aí eu fui pro... Retrô e Ceará. Eu fui pra Retrô e Ceará. Aí, bolinha na tela, que é o gol do CRB ali, o de Cristo, porque é logo depois, assim... Que era um desvio, chuta, a bola desvia. Mas assim, o segundo gol do Vitória, pra mim, sinalizou, vai ser muito difícil pro CRB. E aí, obviamente, o jogo foi transcorrendo, ainda que o CRB tenha tido esse volume, eu acho que pro CRB foi uma porradinha, levou a porradinha, mas assim, tem outra forma de observar Era a também. minha pergunta, cara. Veja, finalizou 19 vezes, sendo 6 na barra, contra o maior desafio técnico que ele teve até agora na temporada. Essa é exatamente a minha visão. Essa é exatamente a minha visão. Se for olhar pra fora da Copa do Nordeste, porque pra dentro da Copa do Nordeste o CRB ficou com um ponto. Isso. O CRB vinha com números altos na temporada de percentuais, mas a gente fez um videoguia, uma apresentação da Série B e mostrou que era um time sem testagem. Que até ali não tinha pego sequer um adversário, não é da B não, nem da C. Nem da C tinha enfrentado. O CSA caiu pra D, né? Aí na Copa do Brasil pegou o Figueirense, tá na C. Eliminou, tá na C, com dificuldade, 1-0, um jogo... com controle, né? Sim, enfim, mas eliminou, mas continuava sem testagem. Aí iniciou a Série B. Aí, ok, já não tem mais o que falar. A testagem que começou a Série B. Empata com Vila fora, essa é a grande testagem. E apesar do 4-2, eu acho que o time deu uma resposta positiva. No entanto, Cássio, eu ia transformar em pergunta, mas você também já disse que na sua visão é positiva. Eu vi uma postagem que furou a minha bolha. Ou seja, para chegar em minha postagem, ela veio furando bolhas, né? Porque eu não sigo a pessoa que escreveu uma postagem no Twitter a partir da coletiva de Barroca, exaltando pontos positivos. E o cara falou, foi a mesma coisa do ano passado. A gente cansou disso, de ser ofensivo, de ter chance e perder. Esse é o CRB de Barroca. Era uma crítica ao desenho, porque de fato ano passado fez muito gol, levou muito gol. Nos últimos tempos eu tô tentando respeitar mais quando alguém traz uma visão de dentro, certo? Porque a gente faz isso. Sim, exatamente. Então eu vou entender a visão e só vou complementar, porque nisso o cara pode ter falado e talvez ter ignorado um pouco o todo. Ele pode estar cansado disso, mas esse perfil de jogo não será recorrente para o CRB nessa temporada. Assim, só será se ele continuar andando na Copa do Brasil, e se continuar andando na Copa do Brasil é porque está dando certo. Esse perfil de jogo não será recorrente. Esse cansaço de ver esse CRB ofensivo, mas, enfim, levar 4 gols como levou, na Série B, veja, não é que nenhum time da Série B possa ser melhor que o Vitória, não, porque de vez em quando isso acontece. Mas, se isso eventualmente acontecer, vão ser no máximo 3 times. Eu já tô achando, nem acho que vai chegar isso, tô só dizendo o número. Tipo, se acontecer de alguém da Série B tá jogando muita bola e de repente tá equiparado a um time que tá competitivo na primeira divisão, se muito, 3 times. No começo do ano, só o Novo Horizontino. Não, o Goiás, na verdade, minha cabeça tava porque o Goiás não teve um teste, mas quem teve teste... Novo Horizontino, Goiás e Fortaleza se sofreu metamorfose nesse momento. O Operário também, que ganhou o Atlético, Curitiba. Não, ganhou só do... Empatou. Quem ganhou foi o Londrina. Mas assim, outros 15 ou 16 times, eles não vão oferecer esse desafio ao CRB. A questão é se, na hora que ele enfrentar esses times, o sarrafo do CRB descer e continuar tendo... A estreia não foi boa. Tá? Levou uma virada do Vila Nova sem que o Vila Nova tivesse feito nada. Mas mostrou poder de reação, empatou em 53 no segundo tempo. Ficou com homem a mais, e aí... Mas o futebol é isso. Inclusive, para estar na última bola, depois a gente vai comentar do Asa com o Botafogo, pelo amor de Deus. Vai comentar agora, inclusive. Mas só para passar os números, né? Totais, já que a gente trouxe para a tela, foram 19 chutes, 6 no gol, igual ao Vitória, mas gerou 103 ataques, tá? E 46% de posse de bola o Vitória teve. Perceba que esse jogo, o Vitória faz 2-0, o CRB faz 2-1, o Vitória faz 3-1, ainda no primeiro tempo, mas no comecinho do segundo, com o Douglas Baggio, fica 3-2. Veja, isso vai ficar ali 26 minutos. Veja, porque 4-2 é uma porrada, certo? Sim. Mas durante 26 minutos, e 26 minutos, não é você
É você Tendo fazendo gol. reagindo, É você né? reagindo. O jogo ficou completamente aberto. Mas aí, inclusive, na hora que Vitória encerra aí, meu irmão, aí fechou. Total. Gol do argentino Tazi, Detalhe, né? não foi suficiente para colocar a Vitória na zona de classificação. Justamente Isso. pela questão de ser um grupo enfrentando o outro, né? E agora a gente vai ver justamente, Cássio, a força máxima, tá? Aqui já com o nosso campinho, que a gente trouxe no pós-jogo, tem até as avaliações aqui, não foram nossas, tá? Foi de Ícaro Análises. Não, pensei que ia sonegar o sobrenome, né? Não, Ícaro Análises, pô. Aqui tem Caio Corte, Ícaro Análises, Massinho Sabotagem, cada um traz suas Insider. características. Atos Insider. Lucas Arcanjo, Camutanga, Kaká, Baralhas, né? Natan e Ramon fazendo as laterais. Mateuzinho, Martinez. E aí o ataque, né? Aí tocando La Piedra, Eric, Kaiser. O Vitória foi com o que tem, né? De melhor. Esse time aqui seria uma escalação E de veja, Série A. precisava e o time respondeu. Perfeito, Cássio. A gente traz aqui uma geral dos grupos A e B. Como a gente falou no programa passado, a gente vai ficar sempre apresentando a classificação e passando pelos jogos nesse contexto. A e B separados de C e D, porque na Copa do Nordeste a primeira fase é sempre assim. O grupo A enfrenta as equipes do grupo B, então aqui a gente tem os jogos interligados. Já falamos de CRB 2, Vitória 4. E antes da gente analisar a classificação em si, Cássio jogou spoiler e vale a pena a gente comentar um pouco de Botafogo e Asa de Arapiraca, porque o Botafogo, ele sai perdendo dentro de casa. O Botafogo vem de uma... Veja só, o Botafogo vem numa onda extremamente positiva. Foi campeão paraibano. Depois de 7 anos. Chegou Lisca Detalhe, primeiro. com o maior público do futebol paraibano, entre os clubes da Paraíba, em muito tempo. Foi? 21 mil pessoas. Primeiro, chega Lisca. Lisca tem todo aquele efeito catarse que ele traz, né? Então, Lisca já puxa um certo ânimo. É campeão paraibano, vai lá em Salvador e vira o jogo pra cima do Vitória. Era o Vitória reserva? Era, mas foi lá em Salvador e ganhou. Não é fácil não, meu amigo. É um clube de Série C, Não, isso. Veja, não só não é fácil, como Vitória com o Oswaldo abriu o placar com 6 minutos e 8 mil pessoas no estádio, assim, a atmosfera... Embora o Botafogo tenha sido um pouco fácil, lembrando assim, Vitória tem o Botafogo diante do Vitória especificamente, são 3 vitórias e 3 empates nos últimos 6 jogos. E aqui, Cássio, sai levando um gol no comecinho do jogo de Wanderson, mas de novo protagoniza uma virada, só que detalhe, o gol... Não, é inacreditável. O gol da virada do Botafogo vem aos 53 minutos do segundo tempo. 53 minutos do segundo tempo. Aos 55, o goleiro do Botafogo me inventa de dar um passe no peito de Kellyton. Mas assim... E o castigo veio, né? O cara tá a uns 7 metros de distância, assim, 8. Assim. Eu tenho, até me faltam palavras. Assim, foi um erro assim muito, muito grave. Inclusive, eu até vi a transmissão, acho que foi no canal do Benja. Então, enfim, todo jogo tá no YouTube desse. E a câmera vai pro goleiro, naturalmente, né? Aí puto da vida e tal, aí saiu pediu desculpa pra torcida. Não, tem que, assim, nesse caso, porque nesse caso, não, sabe aquele, não, apontar pro lado, apontar ali, não tinha, meu irmão, não tinha nem, não tinha o que fazer não, era só E realmente... era aniversário dele, né, se não me Sério, engano. mesmo. Era. Aí já fiquei até, aí, meu irmão, até... Sério, mesmo, teve esse plot twist ainda. Eu vi uma narração, que eu acho que o cara da narração falou isso. Aí Fred pesou o clima, meu irmão. Caramba. Foi. Depois posso ter jogado aqui no ar, mas se não me engano, o narrador do videozinho que eu vi circulando trazia essa informação. E aí, Cássio, para além de Botafogo e Asa, a gente teve a Juazeirense goleando Itabaiana 3-0, o Confiança fazendo 2-0 em cima do Fluminense e o Piauí 1-0 em cima do Souza. Detalhe, Cássio. Tirando o Vitória e esse empate aqui em João Pessoa, 3 resultados positivos para os mandantes, que nessa rodada são os times do grupo B. Aí a gente vai
para a classificação, Cássio. Asa com 4 pontos. Ninguém nos grupos A e B tem 100% de aproveitamento. O Asa lidera com 4 pontos. Souza e Vitória tem 3 pontos. O Souza tem um gol a mais de saldo, por isso fica na frente. E o Fluminense e o Itabaiana ficam na quarta e quinta colocação. Diferença de um gol no saldo também, -2 e -3. Esse grupo, nas quartas, ele cruza com o grupo C. Sim. Ou seja, o primeiro do A pega o segundo do C e o segundo do A, naturalmente, pega o primeiro do C. Perfeito. Ou seja, que é o grupo do Sport e do Ceará, mas o Sport e o Ceará já estão separados por 5 pontos, né? Exato. E do América de Natal. Mas eu tô falando, o América tem uma boa pontuação, mas porque foi um grupo que ficou com 2 cabeças. Todos os grupos têm uma espécie de um cabeça de chave. Por uma concepção geográfica que transformou a Juazeirense cabeça de chave, o Sport deixou de ser cabeça de chave. Porque acho que isso foi uma viagem. Assim, viagem absoluta do regulamento. Assim. Deram as cabeças de chave para os estados que têm melhor ranking, não para os clubes. Se o Bahia tivesse, estava perfeito. Até porque se o Bahia tivesse, o Sport seria realmente o quinto. Seria, mas na hora que aí virou uma distorção. Absoluta, né? Um grupo com 2 cabeças de chave. É tipo a que a gente fez da Copa do Mundo, que tem aquela a Itália Canadá entrando com... Não, se a Itália, que tá vindo da repescagem, mas... Aí é Canadá... Canadá é o cabeça de chave, né? Isso. Canadá, Suíça... Catar e Suíça. Pronto, se a Itália... É porque a gente tá falando aqui, não sabe nem se a Itália é igual, mas se entrar, é o cabeça de chave. O cabeça de chave é o CRB, pô. Virou o CRB. Né? Mas, enfim... Esse grupo aqui cruza com o grupo que é encabeçado por Sport e Ceará, que estão com 5 pontos de diferença um para o outro nesse momento. No grupo B, a Juazeirense lidera, Botafogo em segundo com 4 pontos, Piauí, Confiança e CRB. Cássio, lembrando que o grupo A faz 3 jogos em casa. Os grupos A e C têm 3 mandos e 2 jogos fora, né? E agora eles vão para 2 jogos consecutivos em casa. Embora a terceira rodada seja o clássico para mitigar essa diferença. A diferença. E eu queria abordar aqui justamente o CRB, porque queira ou não queira, Cássio, o CRB tem 1 ponto. Vai para 2 jogos fora. Com o Asa não mitiga tanto a diferença, não. Não é CSA e CRB repelé dividido. É o jogo, lá em Arapiraca, o Asa travadíssimo, engasgado com o CRB. Penta vice-campeão. Lá, galera, agora tá de sol. Foram 3 pentas, o que o torcedor do CRB falou. Vocês só falaram do penta do CRB? Teve mais penta. Teve o penta vice-campeonato do CRB e o penta fora da final. O penta vice-campeonato do Asa. Não, o penta campeonato do CRB, o penta vice-campeonato do Asa e o penta fora da final do CSA. O galera jogou pro CSA ainda. Cássio, o CRB, o risco já começa a incomodar, né? Ainda que seja um grupo de equipes modestas, tá? O Confiança seria ali junto, depois de CRB e Botafogo. Aí vai pegar o Fluminense do Piauí. No Piauí, um bom jogo. Mas isso já na 4ª rodada. E aí encerra contra o Souza. Souza, veja. O Souza perdeu esse jogo, né? Perdeu do Piauí. Bem, tem que ver como é que vai estar o Souza lá. Mas o jogo é em Alagoas. Seria muito pior. Mas pode ser um. Mas nessa história no passado. Foi, sim. Com o Ferroviário. Não sei o que, o Ferroviário lá de Ciel. Foi sim. Lá. Se o Souza tiver disputando, ele pode ficar uma última rodada chata. Claro que joga em casa e tal, mas. O Asa tá muito engasgado aí com o CRB para fazer qualquer graça, tá? Mas a gente pode considerar que o CRB corre risco, né, Cássio? Real, né? Veja, se perder do... Só olhando aqui... Que a gente vai ter... A terceira rodada bem... Vitória e Juazeirense, porque é o confronto obrigatório, e Souza e Botafogo. O Botafogo ganhou recentemente do Souza. Ele foi campeão paraibano. Souza e Botafogo disputaram as últimas 3 finais, né? Mas a desse ano, o Botafogo ganhou em Souza. Sim. E isso foi 0-0 no Almeidão. Chato pro Botafogo também, tá? Enfim. Eu acho que a zona crítica aqui pra mim é a seguinte, Cássio. O Confiança pra mim é favorito contra o Itabaiana. Jogo que o CRB não ganhou. Aí você tem uma possibilidade do Confiança ir pra 6 pontos. O Piauí pode ir pra 6 pontos aqui, tá? Pode, se vencer o Fluminense. Veja, o duelo de Terezinha. E aí é clássico normal mesmo. Mando de campo igual. Então, assim... Aí se o Piauí for para 6 pontos, se o CRB não vence... Veja, não estou dizendo que perde, não vence. Empatou com a 0 Piauí. Esses 4 pontos... Já fica chato para tirar em 2 rodadas. Fica chato. Enfim, esse é o desenho do Grupo B. A mesma coisa para o Vitória. A questão é que o Vitória vai ser mandante contra a Juazeirense. Não, veja só. Acho que o Vitória não corre um risco maior aqui
de eliminação, não. Tem que focar na primeira posição. Eu só acho que a liderança do Vitória A primeira colocação está não em tá xeque. tão certa. A primeira colocação está em xeque. A classificação, eu acho muito, muito improvável que o Vitória corra risco, ainda que Aí tem que ver o deve que... utilizar reserva, Mas- porque vai mas ficar aí- entre 2 jogos da Série A. Pronto, os reservas que perderam do Botafogo, Isso. aí que nível de pressão eles... Vão enfrentar a Juazeirense. Né? Fred, já que a gente tá colocando na tela, eu tava tentando aqui só atualizar os públicos, tá? Pode mandar. Até os públicos dessas partidas. CRB 2, Vitória 4, foram 6.538 torcedores. Botafogo 2, Asa 2, esse público foi de 3.928 pessoas. A gente, quando tinha feito o pré-jogo, estava com 2.500 vendidos, né? Eu achava que ia virar, mas, ou seja, foi vendido 1.500 ingressos depois da... Porque na prévia já tinham vendido 2.500 ingressos. Juazeirense 3-0 na Itabaiana. Esse público foi lá no Velho Adalto, 475 torcedores. Confiança e Fluminense foi o único que não saiu até essa gravação, era o único borderô ainda não divulgado. E Piauí e Souza, esse jogo teve 350 pessoas. E esse jogo não foi no Lindolfo, esse jogo foi no estádio principal da cidade, que é o Albertão. Perfeito, Cássio. Agora a gente vai virar a chave e analisar os jogos e a situação dos grupos C e D. E a gente começa com um jogo que teve duas faces. A vitória do Retrô em cima do Ceará, tá? Por 3-1. Um jogo que teve repercussão nacional, inclusive, por conta do personagem Wagner Love. Mas é um jogo de duas faces, porque esse jogo foi extremamente corrosivo para o Ceará. Vamos para a primeira face, começando, Cássio, por essa imagem, né? Que realmente, assim, aqui no Recife, onde a gente está, Wagner Love deixou algumas arestas com a torcida do esporte, mas eu acho que todos conseguiram deixar de lado aí, ou quase todos. Que isso é um capítulo bonito. Um capítulo bonito, impressionante de cinema, porque foi o último toque dele na bola no futebol. Foi um toquezinho de qualidade, fazendo na gol. bola, de forma literal, né? Isso, Assim, na literal. O último toque dele como profissional foi um toquinho pro gol. E um toque de detalhe, bonito. Bonito, de qualidade. Não teria problema nenhum se fosse um gol... empurrando pra rede, mas foi um gol bonito. Meu irmão, surreal, assim, eu tava assistindo ao vivo, eu fiquei sem acreditar no que estava acontecendo. O torcedor do Ceará puto disse que Richard tirou a mão ali, mas óbvio que não tirou, não faz o menor sentido. Ainda tinha uns 2 minutinhos de jogo, o Ceará estava tentando empate. Dali ao torcedor do Ceará, o que talvez gera irritação é que faz tempo que o Love não jogava 90 minutos. Assim, ele tava ali, e tava parado, se arrastando. Ele tava ali pela simbologia da despedida. Fisicamente ele não tinha condição nenhuma de ainda estar ali. Teve um momento, Cássio, aliás, boa parte do jogo, que era um cara de 40 e um cara de 41 anos. Fernandinho e... Mas Fernandinho fez o gol da vitória do Retrô na estreia. E fez o primeiro, né? Desviando de cabeça. O Retrô quase fez um gol idêntico logo depois, assim, o cara desviando de cabeça e a bola aí no segundo pau. Então, essa é a primeira face do jogo. O Retrô, inclusive, sai com 6 pontos, mas classificação a gente analisa mais pra frente. No entanto, Cássio, a segunda face é a que gera um debate maior. Porque a derrota no Recife, a derrota para o Retrô, gerou um efeito dominó de consequências no Ceará. Tá? O Ceará vem se arrastando na temporada, ou melhor, vinha se arrastando, mas vinha invicto. Agora a estatística ela passa por um cavalo de pau, porque já são 6 jogos sem vencer, e a gente teve, como consequência direta de uma largada, detalhe, a gente até já citou no programa, das equipes principais, o Ceará foi a única que nos 2 jogos utilizou sua força máxima. A única. E o de pior desempenho. Empatou em casa com o ABC, que é um clube da 4ª divisão, e perdeu por 3-1 para o Retrô, que também é um clube da 4ª divisão. E que não vinha bem. Assim, claro que agora tá, veja, o Retrô tá 100% da Copa do Nordeste. Começou bem na competição, mas não fez um grande pernambucano. Caiu logo na Copa do Brasil, perdeu para o Uberlândia, jogo na Arena Pernambuco. Tem alguns problemas de... Pô, você tá jogando com 2 caras de 40 anos... Não, sem dúvida. E aí, Cássio, as consequências vieram para além
da situação matemática crítica e da desconfiança em relação à temporada. O presidente João Paulo decidiu demitir o CEO de futebol do clube, Haroldo Martins, e o executivo de futebol, Lucas Drubski. Nessa segunda-feira de manhã, mais uma queda no Ceará. Tá? O coordenador técnico João Paulo Sanches, que é esse daqui que está na tela, menorzinho na tela. Esse aqui é Drubski e o outro Haroldo, são os 3 demitidos aqui na tela, também caiu. João Paulo, presidente, Cássio, vai assumir a direção de futebol do clube. Vai Eu acho que ter essa dupla função. Detalhe, tu acha? Eu acho ele que anunciou. não, foi um anúncio. tudo bem, mas eu acho que isso até veja, ele vai assumir. Vai trazer um Vai executivo, mas o cargo de CEO ali, ele vai ficar com o João Paulo. Detalhe, É porque o CEO não é o cara exatamente das negociações. negociação não tem agora. Da busca do mercado. Com o mercado fechou, até facilita um pouco ter esse papel, né? Também. Ainda que você tenha a possibilidade de contratar gente sem contrato. Sem contrato. São pouquíssimos jogadores nessa situação, mas você Porque, se eu não me pode. engano, o cara tem que estar sem contrato antes da janela fechada. Ou pode, É exatamente isso. não pode o cara rescindir agora. Pra você ter ideia, Cássio, quem tinha contrato. Tem que ser livre mesmo. E tem que ser da janela do estadual no Brasil. Vou dar um exemplo de Claudinho, Tá no Vitória, que lateral. está no Vitória. Ele tá com contrato, o Vitória não rescindiu. Mas se o Vitória tivesse rescindido Claudinho semana passada, como o Remo rescindiu Sávio, ele estaria livre. mas Claudinho não poderia, porque ele não jogou estadual. O cara tem que bater 2 requisitos. É muito difícil. Jogar estadual. 2, estar livre. Tinha que estar livre antes da janela fechar. Alguns torcedores de alguns perfis colocam listas de jogadores nessa situação. Veja, existem 10 mil jogadores profissionais do Brasil. Mas são basicamente jogadores que não conseguiram time esse ano, que estão parados desde o final do ano passado. Naturalmente, tem muita gente por aí. De qualidade é difícil saber. E aí, Cássio, houve um sobrevivente no efeito dominó do Ceará, que é o treinador Mozart. Tá? Detalhe, o Ceará vai... Eu estava dizendo que Fred é chamado de Mozart. Eu achei não, até que... veja só, a gente chama de Mozart, tu vai dizer que é Mozart. Porque tem treinador que vai mudando de pronúncia de acordo com as torcidas, né? Virou Vina. Eu metade do nome. Mozart, Cássio, ele fica no encruzilhado, ele sobrevive a esse efeito dominó. Mas a gente até comentou isso já num programa ontem, pelo lastro dele. A gente falou aqui, se é um treinador que vem da Série C, se é um treinador que é uma aposta do Ceará, que não tem 2 acessos consecutivos nas costas, como é o caso de Mozart, eu acho que teria tido o efeito dominó até o treinador. Não só toda a cúpula de futebol do clube cairia, mas Mozart também cairia. Ele resistiu porque traz nas costas esse lastro de 2 acessos. Agora, o quanto isso vai se prolongar? Porque o Ceará vai para 2 jogos fora de casa, agora em sequência, Ponte Preta e Cuiabá, pela Série B, e volta no meio de semana que vem, reencontrando Fortaleza na Copa do Nordeste. Virou uma espécie de última chance, essa tríade de jogos aí para Mozart, Cássio. Agora, se ele demitir Mozart, vai ter que ele assumir a contratação do novo treinador, o que não chega a ser um problema, porque... Não, pode chegar o executivo antes aí... Pode, ele não sinaliza que vai ter, mas ele tem também suas preferências. Como é que você analisa essa crise que o Ceará se meteu, Cássio, nesse momento? Veja, ela começa a partir da escolha embora a escolha que eu defenda, jogar com a Copa do Nordeste com seriedade. Né? Se expôs. Eu acho mais do que seriedade. Porque, tipo, o Fortaleza vai dizer que tá jogando sério também. A palavra não é seriedade, é titulares com força máxima. Depende da interpretação, mas ok. Com prioridade. Prioridade, pronto, talvez seja uma palavra mais adequada. Porque, no fim das contas, o Fortaleza supostamente não priorizou e ganhou os 2 jogos. Mas o Fortaleza, o Ceará colocou o que tinha de melhor e somou 1 ponto. Colocou o que tinha de melhor para tentar resgatar uma imagem do vice-campeonato estadual, do time arrastado, porque na Copa do Brasil o Ceará está classificado, tá? Quinta fase, ele vai estar nos 16 avos de final, eliminou o São Bernardo fora de casa, mas a resposta não veio. A questão é que Mozart, eu vou chamar de Mozart também, ele
não tem sido muito diferente disso. Eu falo muito de perfil de treinador. Quando ele foi do Mirassol para o Coritiba, ele subiu os dois, mas ele indo do Mirassol para o Coritiba, ele teve uma diferença de mercado gigantesca. Ele teve que entrar, ele subiu um patamar, e aí não é o patamar esportivo, é patamar de ambiente. Para dar um exemplo aqui, a gente fala que Roger não conseguiu no esporte. Saiu do Londrina para o esporte. No caso de Moça, vai do Mirassol, cidade de 40 mil habitantes, foi para treinar um time campeão brasileiro que joga. Detalhe, ele subiu o Mirassol, mas ele subiu o time que, se não subisse, o mundo não acaba. No Coritiba, o mundo acaba. Se você jogar a segunda divisão e o time não subir. E ele sobe como campeão, até para você ver como é o nível de pressão. E o clube não quis Moça. Assim, porque a forma como ele subiu para um clube nesse perfil, eu disse, ainda que tenha sido um pouco. É que no Mirassol, na verdade, ele vai pro Coritiba, né? Ele escolhe deixar o Mirassol. Ele sobe o Mirassol, ele escolhe pro Coritiba, mas no Coritiba, o Coritiba escolhe ter um novo treinador, um novo. Sim. Meu irmão, é repetitivo. Porra, Cássio, conhecido antes, ele vai dizer. O cara vai falar de novo, vou falar, meu irmão. 39 gols em 38 jogos. E a frase não termina aí, não. Até a última rodada era um por jogo. Irmão, o cara tá vendo. Veja, por que é que eu digo isso? Porque simplesmente é o que tá acontecendo. Ainda que o Ceará tenha feito os gols, mas para quem é arrastado demais, pô. Arrastado demais. O Coritiba foi campeão, desfez o ataque inteiro, não ficou com ninguém do ataque. Mandaram tudo pra cá. Mas assim, no Ceará, o trabalho é óbvio que o trabalho é competitivo, meu irmão. Veja. Inclusive, falei, se cair, não vai durar não, viu? Vai ficar sem mercado tempo não. O cara rápido. Sobe o Mirassol no ano, sobe campeão no outro ano. Bateu na trave com o CSA. Então teve isso. O terceiro ano, é óbvio que ele ou vai pra primeira divisão ou alguém da segunda divisão, ainda que a primeira divisão ainda não absorveu Mozart, né? Mas a segunda divisão certamente absorverá. Totalmente. Então, o nível de paciência que não só o torcedor do Ceará, como o João Paulo, quem faz o futebol do Ceará Só tem João Paulo agora, cara. Quem faz o futebol caiu todo mundo. Não, meu irmão, não é um imperador. Não, ficou o Ricardinho. Não, mas tem alguém por aí. Veja, tirou irmão, 3. Se ele chegar em Porongabuçu, acenar, ninguém responde, não é? Ricardinho. Que sobreviveu. Ei, tu! E aí, presidente? Não, alguém responde. Hoje não. Hoje, quando ele aparece, todo mundo tá se escondendo pra não ser demitido. Aí lá vem o presidente, se esconde, pra onde ele virou, tava demitindo hoje. Tá dando nota oficial. Então, assim. Mas enfim, quem faz o futebol do Ceará, seja João Paulo ou ele e mais algumas pessoas, tá numa dúvida de esse cara, entrega resultado, Agora, quanto tempo a gente consegue ainda suportar? Porque aí eu vou pela mesma lógica que eu falei há pouco, aquela mensagem que você trouxe do CRB, de olhar de dentro. Sim. Primeiro que tem Léo, que grava com a gente, que olha de dentro já, né? Isso. Mas assim, olhando também para outros torcedores do Ceará, esse é o olhar de dentro que eu tô falando, não é o olhar de dentro da direção, não. O olhar de dentro da torcida. O nível tá, assim, exorbitante de inquietação. De inquietação. Então, o quanto essa parcela da torcida, diria uma parcela considerável, pelo menos na minha bolha, o quanto ainda vai aguentar de um futebol arrastado até que o trabalho aconteça. Porque a impressão que dá é que esse trabalho acontece. Isso. Mozart não está em má fase, não é? Dá um outro exemplo. Guto Ferreira é um cara que entrega acesso. Mas teve um momento ali que veio uma má fase e essas coisas pararam de acontecer até que pegou a regra. O Mozart não tá nessa linha que não houve a quebra de resultados. Talvez o Ceará seja essa quebra, na verdade. Sim. O cara vem de um título da Série B. Na verdade, ele vem no momento de alta da carreira. O Ceará trouxe um treinador que, para a Série B, viveu. O Ceará tá trazendo o melhor cara da Série B nos últimos 2 anos. Não tá trazendo um cara que tem histórico. Anderson já subiu 3 vezes, Guto subiu, Givanildo Oliveira. Não, meu irmão, tá trazendo um cara que nos últimos 2 anos tem esse histórico. Agora, o quanto vai se esperar para que esse histórico floresça também no Ceará, eu acho que, infelizmente, para Mozart, talvez ele não tenha esse tempo, não. Porque a cota me parece mínima. Não, na hora que o presidente já demitiu todo mundo de nota, qual é a próxima nota? O Fred diz que não tem mais ninguém nem para demitir. Renunciar ele não vai. Quando eu li João Paulo hoje, eu tomei um susto, mas era o Sanches. O quê? Que quando começou, o Ceará comunica o desligamento, João Paulo, eu disse, pelo amor de Deus, mas era o Sanches, que era como o presidente não renuncia, alguns demoram, inclusive, mas
Nesse caso, tá faltando, tá esgotando até nota oficial, Fred, de resposta. Tá dando resposta, ó. Empatou ali, demitiu. Perdeu ali, demitiu. E vai dando. Uma hora falta a nota oficial. Até que chega, ó, disse, meu irmão, ó. Eu troquei tudo. Como você falou, só falta uma peça pra trocar. Só uma. Pô, até porque o elenco agora só muda dia 20 de julho. Isso eu acho tão problemático. Mas pro bem do Ceará, eu acho que é problemático para 20 clubes, inclusive. Essa Série B de 2027, todo mundo vai passar por isso. A impressão que dá é que um turno, já que a galera preferiu jogar durante a Copa do Mundo, já que a galera... A janela seria na 12ª rodada, vai ser depois da 18ª. Ou seja, basicamente todo mundo escolheu jogar um turno com um time que ninguém tem muita certeza se presta. Exatamente. Então aqui a gente vai para a escalação do Ceará na derrota pro Retrô. Richard, né, que falhou no terceiro gol. Luiz Otávio, que no Ceará virou Luizão, já que existe o Luiz Otávio clássico, que está no departamento médico. O Origem, fazendo dupla de zaga com o Gilmar. Nas laterais, Júlio César e Sanches, tá? O meio de campo, Richardson, Zanocelo, Juan Alano como meia, Fernandinho de um lado, Melk do outro e o Wendel na frente. Mateuzinho entrou nesse jogo, tá? Aqui ele entrou no lugar de Gilmar. Entrou, perde um gol inacreditável para empatar. O que ele fez, ele até empata o jogo de fato, escorando um cruzamento. Foi até simbólico pro torcedor do Ceará, do momento crítico que o time vive, a jogada de Mateuzinho. Foi muito, meio que viralizou, de tamanho erro. Pra sorte dele, ele faz o gol depois. Porque assim, tá 1-0 Retrô, a indecisão dele, ele arranca sozinho ali pelo lado direito aqui, aí vai ficar cara a cara o goleiro do Retrô, a indecisão e no fim não sai nada, não acontece nada. Mas aí o Ceará, poucos minutos depois, ainda conseguiu empatar. E aí, Cássio, chamou a atenção um ponto aqui, tá? O principal jogador do Ceará na temporada, Zanocelo, foi uma baixa durante o jogo e saiu agora o resultado dos exames. Ele tem duas lesões foram constatadas, uma na articulação do tornozelo e um estiramento ligamentar no joelho direito. Porra. Não tem prazo de retorno, mas também não é algo muito... Estiramento não é... um estiramento ligamentar e um problema na articulação do tornozelo. Em tese não precisa de cirurgia. Eu acho que é coisa ali para 15 dias. Tá? Coisa para 15 dias, mas 15 dias críticos. A nota diz que não tem... que o tratamento é conservador, ou seja, não vai fazer nenhuma intervenção cirúrgica e que não tem previsão de retorno. Tá? Não há previsão. Eu diria que menos... Veja só, uma semana não volta. Acho que 15 dias. Cássio sempre bate na tecla que joelho... O retorno é delicado, é complicado. E geralmente os prazos são estourados, né? Eu ficaria com 2 semanas aí pro retorno dele. Talvez por baixo. Com 2 semanas perde muita 3 coisa, jogos da Série B e o clássico rei da Copa do Nordeste. Que é a terceira rodada. Eu arrisco dizer, Cássio, que ele... Não, tô considerando assim, nesses dias ele perde pelo menos mais uma rodada da Série B. Então só para amarrar aqui, galera. Ponte Preta e Ceará no dia 1 de abril. Cuiabá e Ceará no dia 4. Ceará e Fortaleza pela Copa do Nordeste no dia 7. Mando do Ceará, inclusive. Sim. Aí o Ceará, logo depois, no dia 11, recebe o Náutico pela Série B. Isso aí, Cássio, eu acho que é indiscutível que ele tá fora. E 3 dias depois, no dia 14... Agora veja como é tudo rápido. É muito rápido. 5 jogos em 14 dias. Pronto, veja só. Aí, eu acho que ele tá fora dos 5. O Ceará recebe o Jacuipense. Ele tá fora dos 5. Qual é o jogo depois do Jacuipense? Aí vai pro dia 19. Londrina e Ceará. Pronto. Lá... Para mim, é a perspectiva de volta. A gente tá falando do Estádio Café, mas o Londrina vai estar jogando no VGD, que é o Vitorino Gonçalves Dias, que é o estádio particular dele. Ele não deve jogar a Série B no Café. Então, esse foi o Ceará, tá? Que foi muito chato, tá? Muito chato. Porque ele desfalca numa largada importante para a Série B. É um jogador muito importante no time. E na Copa do Nordeste, com a situação muito difícil, isso aqui é o raio-x da Copa do Nordeste, querendo ou não, claro. Ele deixa, assim, os 2 jogos que o Ceará vai fazer como mandante na competição. A gente vai agora, Cássio, para o Sport, que tem como saldo da sua segunda rodada na Copa do Nordeste uma espécie de caminho aberto para a sua classificação, sobretudo, porque largou com 6 pontos e vai para 2 jogos dentro de casa. Então, o cenário não poderia ser melhor dentro da Copa do Nordeste. O segundo passo pós se classificar é terminar na primeira posição do grupo. Se terminar na primeira posição do grupo, a gente já falou aqui rapidinho, daqui a pouco a gente vai ainda voltar para esse desenho
com a classificação e vamos até trazer o quadro de como seria o mata-mata. Mas se o Sport ficar em primeiro e a lógica prevalecer nas outras chaves, ou seja, o Vitória for primeiro fundamentalmente, se isso acontecer, precisa que o Vitória seja primeiro e o Fortaleza seja primeiro. Se isso acontecer, o Sport teria uma espécie de caminho aberto até a final. E detalhe. E ainda com a possibilidade do CRB também ir pro outro lado. Porque nessa lógica, o CRB vem para esse lado, mas só para semifinal. Isso. Do jeito que tá indo, o CRB também iria pro outro lado. Pode ter Ser o caminho que o Vitória teve em 25, só não aproveitou. Só não aproveitou. Que seria confiança. Seria confiança no Barradão, mas aí perdeu logo esse jogo. Isso, e o CSA também no Barradão. E aí, como o Cássio já falou, né? O Vitória não aproveitou. O Sport pode ter esse cenário. Daqui a pouco a gente analisa para vocês entenderem. Diria que a chance não é ridícula. Não, já é uma boa chance. E aí, Cássio, o Sport, se no primeiro jogo foi quase completo, assim, completo é a palavra forte, mas foi com a força máxima disponível, quase toda, poupou jogadores, poupou Castilho, não tinha outros por questões clínicas, jogador convocado, mas aqui já foi uma versão um ou dois pés atrás, tá? Beirando o time C. Beirando o time C, com muitos garotos. Terminou com essa cara, foram 7 ao todo. Terminou C caixa baixa, na verdade. Terminou... C caixa baixa é aqueles aflitos. Terminou com, basicamente, o goleiro de titular. Sim. Tá? O lateral, por quê? Não tem outro. O lateral, que é um garoto da base. Ainda que tenha sido a revelação do campeonato. Mas chegou enfim. Agora um outro jogador, mas vai começar... Começou com o Matheus Alexandre, na verdade. Ele começou justamente do time sub-20, subiu. Beleza, é o titular, mas não era para ser o titular. Agora, Cássio, reservas que podem estar utilizando a Copa do Nordeste para ganhar espaço no time titular. Vou citar 2 nomes. O primeiro, obviamente, já está nas imagens, fez os 2 gols das vitórias do Sport. O jogo estava 1-1 contra o Jacuipense na ilha. Ele faz o segundo gol e fez o gol. 41 do segundo tempo. Isso, e faz o gol contra o ABC. 2 gols de recurso, tá? Isso. O primeiro, pela cabeçada de subir, do jeito que subiu ali, testou bem. E esse, um chute fora da área muito bonito. Biel e Depena. Concordo. Podem ter utilizado a Copa do Nordeste para ganhar a vaga no time titular. Lembrando que, ainda na era Roger, Zé Lucas e Iago Felipe usaram a Copa do Brasil para ganhar a vaga no time titular. Como o meio campo, sobretudo se a formação for com 3 meses, se for 4-4-2 ajuda, facilita, mas se for com 3, talvez os 2 eu não acredito nos 2. Para esse primeiro jogo, porque... Não, mas no time titular... Já é difícil. No time titular mesmo. Isso independe de ser o próximo jogo... Só se for pro 4-4-2 ou Depena virar um ponto esquerda. Com 3 meias, para ser meio, eu acho difícil. Mas, olha, falando já de Depena primeiro, já que você citou. Eu acho que ele aproveitou para ser mais utilizado do que um jogador que contra o Cuiabá, um jogo de estreia na Série B, entra aos 40 do segundo tempo. Sim. E só entra porque o outro estava quase sendo expulso. Iago estava quase sendo expulso, porque senão não teria sido utilizado. Então, eu acho que a participação de Depena... Até, detalhe, porque ele faz o gol no jogo contra o Jacuipense também, tá? Sim. Lembrando assim, na verdade, ele aproveitou... Você falou, Fred, na verdade, os 2 jogos, Jacuipense e ABC. Então, eu acho que para minutagem de Depena, independentemente de ser titular ou não, eu acho que ele está aproveitando para ser um nome mais presente. Era um cara que estava ficando sem espaço e de repente teve mais tempo em campo. Biel, aí vou falar a mesma coisa que eu trouxe na live. A característica dele é diferente de todos os outros meias. E aqui não é dizer, esse cara vai ajudar muito, blá, 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 blá. É dizer assim, independente de ser bom ou não, ele é o único jogador com esse perfil dele. Ele não tem ninguém que está concorrendo com o Biel e diz, esse cara faz o que Biel faz. Então, isso pode ser, e se ele mantiver a boa fase, naturalmente, tende a ser mais aproveitado. Mas eu acho que, porque Iago Felipe, Zé Gabriel, Zé Lucas, Depena, ainda que Depena pode ir para ponta, mas tá todo mundo ali, ele pode jogar aqui mais recuado, mas pode jogar um pouquinho mais aqui e tal. O jeito de Biel é muito característico para isso. Inclusive, se fosse um 4-4-2, não sei se é a escalação ideal para o Sport, mas no 4-4-2 você conseguiria acomodar esses jogadores. A questão é, mas perderia no ataque? Talvez perderia, em vez de ter... É um 4-4-2 que pode até manter a mesma estrutura tática com o Depena jogando na ponta. Que ele já atuou na ponta no Curitiba. Se enganar, é 4-3-3, Depena, e tu tá na esquerda.
Veja, pode acontecer um 4-3-3 com Depena jogando pela Caindo esquerda. mais. A gente vai ter uma simulação, digamos assim, no jogo da Série B, porque o Sport não tem Zé Lucas, joga na terça-feira à tarde pela seleção brasileira. Não dá tempo de. Vai voltar pro dia do jogo, chega aqui na quarta-feira, no dia do jogo. Acho que Não nem sei nem banco. se pro banco Acho ele que nem- iria. Nem banco. Tá? Eu acho que também não deve ir nem pro Só banco. se não jogar. Só se não jogar, porque ele foi titular nos 90 minutos, só se for poupado no Isso. segundo jogo. E aí vai ter treinado, vai estar em condições Mas eu físicas. acho que pro Sport, pro Zé Lucas, tomara que ele jogue o segundo jogo, Tá? inclusive. Melhor que sim, até porque foi muito bem no primeiro jogo. Então o Sport vai com Zé Gabriel, Iago Felipe, Voltam. Biel, tá? E Ele ganhou essa vaga. eu acho que sim. E Depena, tá? E Depena. E Castilho e Barleto. Castilho e Barleta. Eu acho que o Sport. Quem é que tá perdendo com Cleison. espaço? Mas Cleison não era titular. Ele só não conseguiu. Ele só não Aí ganhou. no titular seria que já perdeu todo o espaço, Maia. Gustavo Maia. Porque, ou seja, Gustavo Maia perdeu o lugar e Cleison não conseguiu pegar o lugar. Isso. E aí Depena pega o lugar, já que Biel ganhou força. Depena e Biel ganharam força. Eu acho que a chance de Biel ser titular é maior do que a de Depena. Sim, sim. Assim, pode acontecer os dois, naturalmente. Pode. Mas acho que se for, isso só for um. Eu acho que Não sei se pode pesar o fato de Biel vir de 180 minutos, né? Jogou as duas partidas. Mas está em plenas condições. Jogou os dois jogos, quase o tempo inteiro. Saiu, Foi titular também nos dois. Só que saiu, foi substituído no. Mas foi titular nos dois também. Foi substituído só no segundo, no primeiro não foi substituído, não. Então, Cássio, a gente vai ter uma abordagem. Quem foi substituído foi Biel. Porque acho que Ramon entra depois que ele faz o gol. Mas aí já estava. Não, é só pra dizer, mas acho que acontece isso. Enfim. Na nossa thumb, a gente destaca, né, esse protagonismo de Biel. E é o Sport ainda, né, sem treinador, numa transição, com o nome surgindo, especulações, mas a Copa do Nordeste, já que esse aqui é um raio-x da Copa do Nordeste, se viu, não para que Márcio Goiano consiga colocar tijolinhos para virar um treinador efetivo. Não vai acontecer. Mas os dois jogos deram a ele a chance de seguir fazendo o trabalho e se recolocando aos poucos, se inserindo até dentro do Sport, que ele estava muito uma ilha na era Roger, ganhando espaço dentro do clube, tendo seu nome no mercado e também estabilizando um pouco o Sport para ter 2 dedinhos a mais de paciência e com a paciência poder de escolha em relação ao seu futuro treinador. Então a Copa do Nordeste se viu para isso e o campeonato teve uma abertura interessante para o Sport. Aqui a gente traz a escalação, né, que o Sport atuou e já estreando Abraão, zagueiro. Também poderia ter estreado o lateral esquerdo que contratou, mas isso, Edson Lucas. Que mas foi a decisão de Márcio não fazer a estreia. E Edson Lucas, que na verdade, assim como Abraão, Zé Marcos até pode virar titular, mas Abraão dificilmente. Dificilmente. Tem a Ju. Aliás, o próprio Zé Marcos talvez pegue banca. Se a defesa titular do Sport, no papel, é a Ju e Benevenuto. Mas aqui Benevenuto também se libera. Mas aí no caso de Rafinha, ficou em terceiro na fila, esse Edson Lucas deve ser o reserva, porque a titularidade continua com o Filipinho, ainda que tenha jogado muito mal nas últimas partidas. Isso. Pulse vai ser na direita, vai ter a concorrência de Matos, mas segue titular por algum tempo, até porque Matos não vem com a sequência. Veja, mas pelo valor que certamente está investido, o salário já não deve ser baixo. E pelo histórico, assim... Não, se Matos não tiver com 70%, 80% da sua capacidade física, eu acho que vai ser titular. O jogador só jogou Série A na carreira. Dedé, obviamente, um garoto, volta lá para o banco de reservas. Depende, Biel, a gente já comentou. Marlon é um reserva, volta à condição de reserva. Zé Roberto é um problema que o Sport tem no ataque, deve virar terceira opção. Mas nessa semana... Não terceira opção de centroavante, mas terceira opção considerando que Castilho deve jogar de novo. E nessa semana tende a pegar a banca, até porque, querendo ou não, ele foi titular nos 2 jogos. E no sacrifício. E parte da má performance de Zé Roberto, Fred, tá na questão física, sem dúvida nenhuma. Assim, ele realmente não parece muito distante assim, do jogo no momento. E Cleison, eu acho que, ainda que não tenha feito nada demais no Sport, mas nesse jogo lá em Natal, ele botou um tijolinho para ficar sendo opção.
Perfeito. E aí a gente chega no Fortaleza, Cássio, que vai tentando estabilizar sua lógica. E eu diria. Foi no PV esse jogo, tá? A demanda. Tanto o Ceará tá muito pesado no rebaixamento, mas no Fortaleza também tá? Isso. E ainda tem todo o cuidado com o Castelão e realmente não era um público Não, para mais do que o PV. Mas não foi isso, não, porque o outro foi. Esse aí Sim. foi escolha mesmo. 2-1, tá? Pro Fortaleza contra o 5 Imperatriz. mil pessoas. Né? O jogo foi quase todo 1-0. Na reta final do jogo sai o segundo gol do Fortaleza e logo depois o gol do Imperatriz numa falha do goleiro Vinícius, que substituiu João Ricardo. Detalhe, João Ricardo volta depois de muito tempo. Desmachucou de novo. Tá muita dificuldade, João Ricardo, de voltar. Ele teve uma lesão mais grave, voltou, sentiu uma lesão e dessa vez a dor que ele sentiu não foi onde ele tinha tido os problemas, não foi no ombro, não foi na perna, mas assim, lembrando que ele foi pro Corinthians, né? A ida de Marcelo Paz pro Corinthians abriu uma porta, o Corinthians contratou João Ricardo, mas ele foi reprovado nos exames. Não passou do exame lá, né? Nos exames médicos, voltou pro Fortaleza, estava sem utilização, teve essa chance e sai ali com 16 minutos do segundo tempo. O que mostra uma. Eu fiquei até lendo comentários no Instagram do Fortaleza. Eu diria que a cada 10, 9 criticando, condenando. O cara é um ídolo máximo. Condenando o quê? Tipo, condenando a carreira, dizer assim, não tá dando pra jogar. E alguns até de migué mesmo, assim. Minoria, mas, pô, aprendeu. Citando jogadores do passado aí. E alguns dizendo, meu irmão, respeita, esse cara vai voltar, vai ser titular. Mas eu achei que seria. Eu achei que o tom era mais de. Porra, volta. O cara é um ídolo do clube, fez sua história, e mesmo que talvez não consiga mais jogar em alto nível, merece ter sua imagem preservada. E eu diria, Cássio, que. Foi um frangueiraço, viu? De Vinícius foi. Frangueiro pesado. Ô, Cássio, eu diria que a gente falou aquilo, né? Que de alguma forma, pro esporte, a Copa do Nordeste veio para dar uma estabilizada. No Fortaleza, a pancada foi maior, porque estreou tomando um 4-0 do Botafogo. Não, estreou na Série B. Na Série B, tomando um 4-0 do Botafogo. Que E tá aí, 100% também. então, é isso que eu tô dizendo. Aí a Copa do Nordeste tentando colocar panos mornos ali na enorme ferida aberta, né? Ainda bem que você usou essa palavra, feridas abertas, porque enorme ferida aberta. Porque eu acho que todo mundo desses três, os três que caíram, Ceará, Fortaleza e Sport, os 3 nordestinos caíram, não tem quem convença nenhum de que a ferida do alvinegro é menor do que a do o Ceará vai falar, como é que a minha ferida não é grande mesmo? Eu só fiquei 27 minutos na zona de rebaixamento. A do Fortaleza, como é que a minha ferida não é grande mesmo? Eu tô há 7 anos na primeira divisão, maior orçamento da história, vinha de um 4º lugar na primeira divisão, o time mais caro da história, como é que cai desse jeito? Aí o cara do esporte, e eu, meu irmão, que ganhei 2 jogos em 38. Todo mundo tem suas feridas. Não só isso, todo mundo acha que a sua ferida é a maior. Então, nesse caso, todo mundo está tentando curar alguma coisa. A questão é que a Copa do Nordeste, para o Fortaleza, ela não é... Isso, obviamente, para deixar de comentários, eu posso estar enganado. Só a minha impressão, pelo menos. Ela não tem, nesse momento, em 2026, ainda, pelo menos, a dose de pressão que o Sport tem. Sim. Ou que o Vitória, que está na primeira divisão, não caiu, porque o Vitória estava na zona de rebaixamento. O Vitória estava na última rodada brigando contra o rebaixamento, mas não caiu. Mas o Vitória tem uma dose enorme. O Ceará também não tem. O Ceará foi campeão 23, o Ceará campeão 23 e o Fortaleza campeão 24. Ou seja, não há essa dose de pressão. O Ceará já virou a pressão porque ele perdeu o estadual. Mas no Fortaleza ele já voltou, já reconquistou o estadual. Ou seja, ainda que já... assim como o Sport também ganhou. Então, o título em si, ainda, chegando na final, vai virar uma pressão. Mas nesse momento, não estar bem na Copa do Nordeste não inviabiliza o ano do Fortaleza. Isso aqui só acalma um caminho paralelo. Tem 3 competições, Série B, Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, pelo menos, com o time mexido, deixa a Copa do Nordeste guardado ali, tá tranquilo e tal. Isso estabilizou um pouquinho o ambiente. Estabilizou aqui. Mas eu não acho que esse resultado mudou... Esse daqui não. O daqui é o da Série B. Eu acho que não mudou, não. Eu acho que isso aqui não tirou pressão nenhuma. Até porque foram 2 jogos no limite, Cássio. Foi 1-0 contra o Ferroviário. O Ferroviário perdendo pênalti no final. E aqui 2-1. Ainda permitia o time do Maranhão, ainda que o time maranhense não tenha tido uma grande oportunidade, mas ainda permitiu ali de ter um Veja, jogo. Cássio, é o que eu digo. O gol do Fortaleza
Foi aos 39 É do segundo porque na tempo, hora o que o segundo gol. Imperatriz diminuiu, ele teve alguns Teve, minutos. mas eu tô dizendo, o jogo todo, quase. Veja só, durante 2 minutos, o jogo teve 2 gols de vantagem. Isso. Nos outros 90 e muitos, o jogo verdade. tava por um gol de diferença contra o Imperatriz, né? Convenhamos. E aí, Cássio, a gente tem aqui essa escalação do Fortaleza, que é uma escalação alternativa, né? João Ricardo começou, Vinícius substituiu, Paulinho na direita, Cauã e Luan Freitas na zaga, Guilherme na esquerda. Maurício fez sua estreia, tá? Maurício Mucuri. Detalhe, oficialmente lateral Esse direito. cara que Robert T. É o que o Roger pediu pro esporte. Ele joga nas duas, tanto que entrou primeiro na esquerda, mesmo sendo lateral direito de Paulo origem. Baia ali. Aí, Ronald, Crispim e Rian, Prior Rodriguinho e Lucas Emanuel na frente. O gol marcado por Wellington, tá? O segundo gol do Fortaleza. Aliás, o Wellington e Lucas Emanuel fizeram os gols do Fortaleza. Um time reserva, tá? Um time todo reserva no cenário de hoje, mas eventualmente você tem jogando Prior, Crispim, Ronald. Eventualmente alguns jogadores aqui são utilizados ou já foram. Todos, boa parte aí já foi utilizada, sobretudo do meio para frente, por Carpini nessa temporada. E agora a gente vai para a classificação dos grupos C e D. Já passamos pelos grupos A e B. Primeiro, trazendo os jogos. 3 desses jogos a gente já comentou aqui. ABC 0, Sport 1. Esse jogo, Fred, teve 4.374 pessoas e o borderô saiu enquanto a gente gravava. A presença da torcida do Sport foi muito boa lá no estado do ABC. 1.403 pagantes. Tobogã inteiro, ótima presença. Sem criança, só de ingresso. O jogo contra o Jacuipense foram 5 mil 120, no Recife. 1.403 rubro-negros lá no Frasqueirão. Outro jogo que a gente já passou por aqui, obviamente, Retrô 3, Ceará 1. Esse teve 1.256, foi nos aflitos esse jogo, 1.256, ainda que tivesse uns 200, 300 do Ceará, talvez até um pouco mais, mas tinha a torcida do Retrô foi muito acima da média dela, tá? Assim, acho que a despedida de Love, acho que envolveu muito, a gente faz o Retrô, enfim. O Retrô geralmente joga com 300 pessoas, 400 pessoas, passar de 1.000 é raro. E o Fortaleza 2, Imperatriz 1, jogo que foi no Presidente Vargas. Esse com 5.239. Os outros 2 jogos que a gente não tinha passado ainda aqui, o Maranhão perdeu em casa para o Ferroviário se recuperou da estreia perdendo Fortaleza, resultado ruim para o Maranhão, tá? E recuperou o Ferroviário, que ter perdido em casa, né? Isso. E fechando a rodada na segunda-feira, deslocado, o jogo que nos fez esperar para gravar esse vídeo, até porque tinha uma importância para qualquer configuração. Mas muito aqui para esse grupo C, porque poderia mexer até na liderança ou não do esporte. E deixaria o Ceará numa pior ainda. Isso. Jacuipense 0, América 0. Tem os públicos, Cássio, desses 2 jogos? Maranhão e Ferroviário, 555. Jacuipense e América, que foi em Pituaçu. O Jacuipense é de Riachão do Jacuípe. Tá tendo que jogar 186 quilômetros de distância jogando na capital. Teve público, mas não foi divulgado até essa gravação, não. Certo. Então vamos para as classificações, tá? No grupo C, o Sport agora vira líder isolado, justamente por esse empate do América. Tomou a liderança, né? Porque o América tinha um saldo melhor. O Sport não só toma a liderança, mas de forma isolada. Sport, Retrô e Fortaleza são os 2 times, os 3 times que têm 100% de Houve mudança também no grupo D, tá? No grupo D os 2 estão 100%. Mas ali, como o Retrô ganhou de 3-1 e o Fortaleza ganhou de 2-1, aí o Retrô passou por um gol no saldo. E Sport, Retrô e Fortaleza, dos 20 times, só 3 chegaram com 2 vitórias após 2 rodadas. Então aqui, no grupo C, a gente tem o Sport com 6 pontos, América com 4, Ferroviário com 3, Ceará com 1, Imperatriz com 0. O destaque aqui, obviamente, mais do que a liderança do Sport, é um lastro de 5 pontos de vantagem em relação ao Ceará, lembrando que eles não se enfrentam, eles enfrentam as equipes do grupo B. O Ceará, do grupo D, o Ceará vai ter o clássico contra o Fortaleza na próxima rodada, tá? E depois ainda falta enfrentar Jacuipense e Maranhão, times em tese mais fracos do grupo, pelo menos até aqui o Jacuipense tem a mesma pontuação do ABC. O Sport joga agora. Se ganhar o clássico, acho que pode até bater 10 pontos. Mas tá meio obrigado a ganhar o clássico. Isso.
O Sport tem o Retrô e o Maranhão em casa e fecha contra o Fortaleza fora. Se o Sport vencer o Retrô e o Maranhão, Já resolve em relação já, ao Ceará. já não tem mais como o Ceará alcançar. Ou seja, o Sport tem 2 jogos em casa agora para garantir oficialmente em relação ao Ceará, mas eu diria que na prática garantir a primeira posição do grupo, porque o América ainda vai ter pela frente Tem o ABC na ABC, Retrô e Fortaleza, que são os 3 melhores times do outro grupo. O América enfrentou justamente o Maranhão na primeira rodada Ele recebe e o Jacuipense na segunda. mandante contra o ABC, recebe Mandante também o contra o Retrô ABC. e joga fora contra o Fortaleza. Perfeito. Tá? No grupo D, Cássio já trouxe ali o spoilerzinho do Retrô. Agora, na primeira posição, um gol acima do Fortaleza. Um hiato enorme esse grupo D, Cássio. Esse grupo D ele já tem 5 pontos do segundo para o terceiro. Né? É o grupo que está com os 2 classificados mais O desenhados. que, inclusive, em relação à América, é porque a rivalidade acabou de perder um campeonato. Mas que se não fosse o clássico, talvez esse ABC já tiraria um pouco ali. Veja só, o ABC, Cássio, Já tá jogando a vida contra o América. é a vida. Exatamente. Ele precisa vencer, porque ele vai contar que o Sport vence o Retrô. Pelo menos isso, né? Ele vai contar que o Sport vence o Retrô. E Porque vai, é a vaga que ele quer, ele não quer a vaga do isso, Fortaleza. e vai pensar o 6-4. Né? E para ir buscar nas 2 últimas rodadas. E aí o ABC já vai ter enfrentado Ceará, Sport e América. Ele também, que largadinha, né? A do ABC foi Ceará, Sport e agora América. Ele fica com uma boa perspectiva. Tá? Mas o ABC meio que tem que ganhar. E foram Tem que ganhar o clássico. E foram 2 empates, né? Tem que ganhar o clássico. Nas Tem que ganhar finais o foram 2 clássico. empates. Porque o Retrô. E o América ganhou nos pênaltis. Porque o Retrô, né, vai ter enfrentado Imperatriz, Ceará, Sport e ainda teria o próprio América. E para terminar, a gente tem esse quadro, Cássio, que as pessoas já vão começar a visualizar de quem pega quem, Na dos primeira desenhos. rodada não dava porque, por exemplo, no grupo D, Fortaleza e Retrô tinham a mesma campanha, né? Ou seja, uma vitória por 1-0. Agora, nessa segunda rodada, Fred, detalhe, a segunda rodada foi bem movimentada, tá? Foram 29 gols na segunda rodada. Mas agora, as lideranças e vice-lideranças estão todas elas certinhas. Não há nenhum empate. O único empate que na classificação, nesse momento, após 2 rodadas, é no terceiro lugar do grupo D, que lá ABC e Jacuipense. Mas, ou seja, você consegue determinar todo mundo. O primeiro do A, por exemplo, ali é o Asa. Pega o segundo do C, o América de Natal. Enfim, os confrontos hoje, para falar de forma dinâmica, seriam os seguintes. Asa e América, 1A, 2C. Juazeirense e Fortaleza, 1B, 2D. Sport e Souza, 1C contra o segundo A. E Retrô e Botafogo, que é 1D, o líder do grupo D, contra o segundo do B. E aí, obviamente, a Copa do Nordeste está pré-determinada o mata-mata, tanto das quartas quanto já Sim, não há tudo. qualquer sorteio. A única Isso. coisa tipo, não há sorteio. Perfeito. Então, vocês já vão começar a. Sabe aquela lógica do esporte ser. Caminho aberto? Não tem caminho aberto nesse momento, né? Não, Porque o nenhum, Fortaleza está em isso. segundo lugar. E perceba que o Vitória, nesse momento, nem estaria aí, né? Nem o CRB, né? Nem e o nem o Ceará. Ceará. Enfim. Na verdade, estaria o caminho O caminho aberto está do lado de cá. Estaria O caminho aberto Fortaleza nesse Sport momento está aqui do lado de cá. E o aberto lá de lá. Enfim, mais 3 rodadas ainda, muita coisa para acontecer. Esse foi mais um raio-x da Copa do Nordeste, segunda edição. Uma pausa agora, tá? Até o dia 7, de 7 a 9 de abril, a gente tem a rodada, não é só a terceira rodada, é a rodada dos clássicos. Mas clássico mesmo, a gente tem América, ABC, Ceará e Fortaleza. Asa e CRB, tá? Os caras estão 5 anos fazendo final. E ainda e ainda mais porque o jogo é em Arapiraca. Aí pode considerar Souza e Botafogo. Que estão fazendo finais. Há 3 anos. Mas é porque o Asa é 7 vezes campeão alagoano. Sim, ok. Mas é CSA e CRB. Ok. Clássico, América e ABC, mas Ceará e Fortaleza. Quando tem o Ferroviário, você acha que é clássico? Não. Eu acho. Detalhe, naturalmente. Sim, mas não é mais há muito tempo. Mas eu entendi, é o clássico da capital e tal. Veja, o terceiro da lista é Asa e CRB. Certo. O quarto é Souza e Botafogo. Sim. O quinto é Itabaiana e Confiança. Disputam o campeonato. O sexto, Imperatriz e Maranhão. Porque o clássico não é só disputar campeonato, é a força popular. Porque o cara vai dizer, mas o Sport e Retrô disputaram o campeonato. Mas não existe.
Veja só, o 7º é Sport e Retrô, o 8º Vitória e Juazeirense, e os outros 2 não são clássicos, né? Ah, não, desculpa, tem Fluminense e Piauí, porque o único que não é clássico é Ferroviário. Não, esse não é sob nenhuma hipótese. Porque esse não é clássico mesmo, não é né? clássico. Não são nem do mesmo Baiano estado. ainda. Enfim, Que só... 7-9. Tá? América ABC, só pra turma ter noção do que é a transmissão da Copa do Nordeste. América ABC, canal do Benja. Ferroviário Jacuipense, Romário TV. Souza e Botafogo, canal do Benja. Vitória e Juazeirense, Sportnet. Fluminense Piauí, Metrópolis. Imperatriz Maranhão, Metrópolis. Ceará e Fortaleza, SBT, Sportnet. Sport Retrô, SBT. Itabaiana e Confiança, canal do Benja, ASE CRB, Sportnet. Se você não, se foi rápido, volta a barrinha aí e pega aí essa programação. Grande abraço a cada um e cada um de vocês, né, que atravessou esse raio-x da Copa do Nordeste com a gente. E mais uma vez eu termino esse programa falando do nosso amor aqui à Copa do Nordeste, uma bandeira, um sentimento nosso, uma obrigação nossa. Nascemos em 2014 e o primeiro programa foi sobre a Copa do Nordeste, e desde então, de forma ininterrupta, a gente acompanha a competição dando assim atenção máxima. Não importa se está em baixa, se está em alta, a nossa atenção é a mesma e a gente trabalha focado no crescimento, na valorização da Copa do Nordeste. Podem ter certeza que o 45 minutos é um refúgio, é uma fortaleza, tá? Que os torcedores do Ceará me perdoem por utilizar, porque lá é uma frescura, não usa capital, é uma fortaleza da Copa do Nordeste. Tá? A gente defende a nossa bandeira editorialmente, a gente abraça, porque realmente a gente ama a competição. Defende, luta. Sabemos que não é a competição mais importante do ano. Ninguém aqui vai dizer que num sacrifício de rodada entre Série A e Série B, ninguém vai fazer loucura. Mas a essência, aqui a gente sempre vai fazer o possível para que ela permaneça valorizada, crescente e que desperte e mobilize a nossa região. Eu sou Fred Figueiredo, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, a edição aqui no estúdio de João Trigueiro e a edição de Márcio Souza. Nós somos um pedaço do 45 minutos. Agradecemos muito a cada uma de vocês por essa audiência tão fiel, por esse abraço ao nosso projeto. Lembrando que a Bet Nacional, a nossa patrocinadora master, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável há muitos e muitos anos, nessa caminhada que eu falei de 2014 para cá, parte significativa dessa caminhada já é ao lado da Bet Nacional. Grande abraço a cada uma de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.